Você sabe quais são as competências para ser lucrativo ao longo do ciclo? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e eu comecei a investir no mercado cripto ali em 2015 e desde 2017 eu ocupo essa vaga de analista do mercado cripto. Toda a minha história dentro desse mercado me fez perceber que existem ali três grandes grupos de análise para que você tenha sucesso ao longo dos ciclos, ou, como eu apresentei aqui, três competências para que você tenha que se nutrir para tomar ali boas decisões e naturalmente ser lucrativo ao longo dos ciclos. O primeiro pilar dessas três competências é macroeconomia, e aqui eu preciso tirar a definição do livro-texto de macroeconomia e acrescentar algo pertinente ao mercado cripto, que é basicamente a macroeconomia são todos os fatores exógenos ao mercado cripto que acabam influenciando o mercado cripto. O que quer dizer com isso? Quer dizer que existe, obviamente, a macroeconomia que afeta aqui o mercado cripto, mas existe outros fatores exógenos que não são incluídos ali na macroeconomia, mas que têm algum efeito dentro desse nosso mercado. Perfeito? O primeiro deles que você tem que entender a macroeconomia é assim, entender se o mundo e como se encontra o mundo, né? As coisas mais recentes que têm movido no preço do Bitcoin têm sido conflitos ao redor do mundo, ou seja, esse nível de tensão no mundo entre países, entre regiões, tudo esse clima de animosidade tem movido os preços de maneira negativa, ou seja, à medida que um determinado conflito se escala, você tem a perspectiva negativa no mercado e essa perspectiva negativa do mercado acaba afetando os preços de maneira também igualmente negativa. Então, os conflitos ao redor do mundo são um dos pilares ali para você entender a macroeconomia e entender como que ela afeta o mercado cripto. O segundo ponto, talvez o que esteja mais em voga ali desde o começo do bear market em 2022 e 2023 também, foi os juros e inflação. A inflação americana, que talvez seja a mais importante de todo o mundo, justamente porque você tem uma economia muito forte lá, que de alguma forma tem efeitos diretos e indiretos na economia global, a inflação americana acaba sendo o primeiro ponto quando a gente olha questões macroeconômicas recorrentes, sempre se preocupando com a ideia como está a inflação e principalmente como vai ser a reação aos juros, né? Para você que não entende muito bem a dinâmica, a inflação é o aumento dos preços ali para as pessoas de modo geral, em todos os produtos, e os juros é a forma como o governo controla essa inflação. Basicamente, uma inflação alta, ela exige que os juros subam, e esses juros subindo acabam afetando a produção econômica. Basicamente, o dinheiro, ele fica mais caro para você produzir, ele fica mais caro para você tomar emprestado. Como esse juros está alto e fica mais caro tomar dinheiro emprestado, naturalmente as pessoas vão produzir menos, vão investir menos, a economia dá uma arrefecida. Com a economia dando uma arrefecida, os preços tendem a ficar comportados e a inflação se controla novamente. Naturalmente, você teria a possibilidade de diminuir os juros. Diminuindo os juros, você incentiva a produção econômica, que naturalmente passa a investir mais e passa a comprar mais ativos. Essa compra de ativos aqui, ela passa diretamente por ativos de risco, ou seja, as pessoas com juros menor, com uma rentabilidade menor nos seus portfólios, elas procuram mais risco. E aqui mora o grande santo graal do mercado cripto, ou de todo o mercado de risco. Quanto menor os juros, maior o potencial de retorno nesses ativos, justamente porque o dinheiro passa a fluir para ativos de mais risco. Então, é natural que a gente tenha que entender a macroeconomia aqui para saber como que ela influencia o mercado cripto. O terceiro ponto aqui, e talvez mais importante quando a gente olha um time frame mais dilatado, é a hegemonia do dólar. É bom todo mundo entender que o Bitcoin ele nasce com essa perspectiva, não talvez de desafiante do dólar, mas desafiante de todas as moedas fiduciárias. A ideia de que você tem um dinheiro que tem uma limitação de impressão, seja global, não dependa de ninguém, ou não dependa de alguém decidindo se vai aumentar ou não a produção ou a emissão desse ativo, ele coloca em justa posição com as moedas fiduciárias que aumentam muito o seu supply ao longo do tempo. E um caso muito emblemático aqui foi o da pandemia, em que o mundo inteiro imprimiu dinheiro e está pagando agora a conta da inflação. A hegemonia do dólar é uma coisa muito interessante para a gente fazer de leitura, porque eventualmente, caso esse dólar seja destronado, existe espaço para uma outra moeda assumir esse poder. E claro, o Bitcoin, apesar de ter uma pequena chance de ser esse ativo, ele tem uma chance de ser esse ativo que pode substituir o dólar. Óbvio que existe
um mar de moedas fiduciárias ali, mas o Bitcoin com certeza tem a sua pontinha ali de probabilidade, claro que muito baixa frente ao que a gente considera o mais correto acontecer, mas sim tem essa possibilidade. Por isso, interessante também entender como se encontra essa hegemonia do dólar ao longo do tempo. Além disso, na macroeconomia, quais são os outros fatores exógenos ali que afetam o mundo cripto? Umas coisas muito simples, produção de chips. A gente sabe que todo o maquinário de produção de mineradoras de bitcoins e de produção de chips, e quando você tem um gargalo nessa produção, você acaba afetando a produção de máquinas, que acaba afetando a construção de máquinas de mineração e, obviamente, de fazendas de mineração, que afeta o hash rate, ou seja, o poder computacional do Bitcoin. A outra coisa aqui, que hoje não é um problema muito grande, que é o custo de produção de energia. Todo mundo sabe que para minerar bitcoins você precisa de energia e maquinário. Se você tem maquinário e não tem energia, a conta não fecha. Quanto mais caro a energia, mais caro é minerar bitcoin, menos pessoas são atraídas, e com menos pessoas sendo atraídas, mais vulnerável estaria o código do Bitcoin e a rede do Bitcoin. O segundo ponto aqui para a gente visualizar como potencial é a nossa tecnologia. As perguntas que você tem que fazer: para que serve esse blockchain, né? Qual é o valor de um bloco, né? Basicamente, a gente tem o bloco como o principal produto de um blockchain, e você precisa saber qual o valor dele, né? Quantas pessoas estão pagando, quantas empresas, quantos projetos, quanto você está pagando por cada uma dessas transações e quem utiliza essa rede, ou seja, quem que é o pagador dessa rede, além de qual é a economia que está em volta. Basicamente, você olha como um blockchain, por exemplo, do Ethereum, o preço, ou seja, na verdade, a quantidade de taxas que eles conseguem cobrar dos usuários, e compara com outro blockchain. Quanto maior as taxas, mais valioso é esse bloco. Quanto mais valioso, mais potencial de ganhos tem para você que está com aquele ativo. Isso pelo menos em teoria, justamente porque blockchains vendem blocos, né? Esse é o produto do blockchain. Quanto mais gente está cobiçando esse espaço em bloco, mais valor tem essa rede como um todo. Além disso, você tem que entender qual é a aplicabilidade dessa tecnologia. Uma das coisas que eu acho que a gente ainda não conseguiu trazer de maneira mais aberta foi a utilidade de criptos, né, de redes ou de todo esse universo para dentro do mundo real. Basicamente, hoje, o principal ativo do mercado continua sendo o Bitcoin, mas como app, né, como aplicação, talvez as stablecoins, que são usadas no mundo inteiro e principalmente usadas em países em que você tem algum controle da moeda fiduciária externa, ou seja, o dólar, né, em que nem todo mundo pode se expor a esse ativo, e as stablecoins passam a ser um meio mais fácil de você se expor a uma moeda forte. Além disso, a possibilidade de transacionar sem uma grande oscilação como tem com o Bitcoin, de maneira fora a conectar com outras fronteiras em outros países. Ou seja, basicamente você mandar dinheiro para fora do seu país de uma maneira muito simples e sem a necessidade de um banco, né? Esse tecnologia e aplicabilidade, elas já existem aqui no mundo cripto e estão se expandindo para o mundo real. Pra você ter uma ideia, 80% do volume negociado aqui no Brasil são stablecoins e não Bitcoin, por exemplo. E isso também é uma realidade ao redor do mundo, ou seja, stablecoins já tem essa aplicação. Mas tirando stablecoins e o próprio Bitcoin, você ainda tem um mar de utilidades que está concentrado dentro do mercado cripto. Isso não quer dizer que entender a tecnologia do Bitcoin ou a tecnologia das criptomoedas, ele vai te garantir ali algum resultado prático. Você precisa de pilares ali para sustentar. E como último pilar, você tem que ter poder de decisão. É muito fácil as pessoas entenderem tudo isso e não tomarem decisões do que se alocar, como se alocar e por qual período se alocar. A gente está falando basicamente o que você deveria comprar no curto prazo, baseado em todo esse negócio de tecnologia e macroeconomia, o que você deveria comprar para o longo prazo, ou seja, pensando mais no final do ciclo, o que você deveria ter ao longo dos anos até se esgotar esse ciclo, e também o que você deve considerar essas ciladas, né? Os ativos que você tem que ficar de fora e as oportunidades que você tem que perder. Eu, pessoalmente, não sou um grande entendedor de meme coins. Eu sei que tem uma oportunidade gigantesca ali, mas como investidor,
prefiro ficar de fora dessa oportunidade justamente por não saber navegar muito bem nela. Ou seja, abro mão de oportunidades para me alocar em outras oportunidades que eu consigo navegar melhor. E ao saber navegar melhor nessas outras oportunidades, você seja mais lucrativo ao longo do tempo. Simplesmente porque você define o que é cilada para você e o que não é, e se aloca dentro daquelas teses que você tem um pouco mais de conhecimento e principalmente sabe navegar. Esse ponto aqui ótimo do que a gente chama tanto de macroeconomia, tecnologia e poder de decisão é o que eu estou chamando aqui de sinergia. A junção desses 3 pilares aqui é justamente onde o investidor consegue ser lucrativo. Se você não tem poder de decisão, você acaba sendo um investidor que não faz nada. Se você não entende de macroeconomia, você acaba sendo um investidor ali iludido. E se você não entende da tecnologia em si, você acaba sendo o cara mais apegado ali a algumas outras coisas, simplesmente que você não entende como elas funcionam. Então fica aqui claro que onde que o investidor tem que estar? Na sinergia. É exatamente nesse ponto triplo aqui onde você consegue ser muito lucrativo. Mas comenta aí embaixo para mim, você se considera um investidor nessa sinergia? E se você não se considera, quais são desses 3 pilares que você se considera mais forte? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!